Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre a estabilidade. A estabilidade eu diria que é o primeiro ponto, o ponto de partida central que sempre é revisto, atualizado, de modo a você desenvolver as outras habilidades que você tem no Tai Chi. Esse ponto da estabilidade também se conecta com a ideia central do Tai Chi, tanto enquanto teoria ou exercício, que é a ideia de equilíbrio. Mas aqui a gente está falando mais da estabilidade do corpo físico, e é claro que isso pode ser estendido também para outras áreas, como o seu equilíbrio mental e, eventualmente, um equilíbrio mais numa conotação de coordenação harmoniosa entre diversos elementos. Porém, o tema do vídeo hoje vai ser essa perspectiva do equilíbrio mais como a sua estabilidade física, ok? Então vamos lá para o vídeo. Bom, então, como eu estava dizendo, a gente começa fazendo a manutenção da estabilidade física, que significa nada mais do que uma certa manutenção do seu centro de gravidade. A gente deve considerar, inevitavelmente, a aceleração da gravidade no planeta Terra, já que vivemos aqui, e o seu centro de gravidade, que é aquele campo no seu corpo onde você reúne um certo centro, onde se converge o efeito da aceleração da gravidade sobre o seu corpo, você tem uma certa manutenção sobre ele para você não cair rumo ao chão, não perder a sua estabilidade, perder esse controle e despencar no chão. Então, a gente vai falar de alguns ajustes externos, internos e, naturalmente, considerar o trabalho de pés, que é a área talvez principal sobre a manutenção da sua estabilidade, uma vez que a gente está sempre em pé sobre os nossos pés, ok? Então, vamos lá. Identificando, assim como em diversos outros setores de treinamento do Tai Chi, a teoria do Yin e do Yang fala de uma relação complementar entre essas duas tendências opostas. Então, a gente fala aqui de ajustes internos e externos, mas eles devem, de alguma forma, trabalharem como um suporte mútuo, de maneira complementar. Então, a gente fala dos ajustes daquilo que você pode ver do lado de fora do corpo físico, mas esses ajustes eles não são isolados, muito pelo contrário, eles devem ser aferidos em concordância, em complemento, dando um suporte para os ajustes internos e vice-versa. Então, do que eu estou falando aqui? A gente tem dois ajustes, basicamente, no campo externo, e um deles é você abaixar o seu centro físico. Então, você coloca o seu centro mais perto do chão, isso ajuda na sua estabilidade. Como? Se você comparar estar em pé, sentado ou deitado, qual das três posturas você se sente mais estável? Muito fácil responder que é deitado. Você está com o seu centro de gravidade totalmente no chão, você não tem como cair, certamente você está estável. Sentado, você ainda tem uma certa possibilidade de queda, da cabeça, etc. E em pé é a pior das três, Porém, em pé tem uma vantagem, você tem mais agilidade, Você pode fazer mais coisas, você tem mais liberdade de ação, por mais que deitado e sentado você também tenha uma certa liberdade de ação, comparativamente, em pé você tem mais agilidade. Então, a gente quer um meio termo, entre uma boa agilidade, interessante, útil, e a manutenção da estabilidade. A gente pega aí os exemplos que eu mencionei. Então, um dos ajustes externos que a gente faz é abaixar o seu centro físico. Mais perto do chão, você fica mais estável. Mas isso não é o bastante. Aí aqui eu pego o exemplo para vocês de uma estrutura como uma mesa ou como um tripé, por exemplo, que são estruturas que têm 4 pés, 3 pés, e tem uma distância entre os pés, garantindo assim contemplando uma certa área ampla, para que em cima dessa área você tenha uma estabilidade dessas estruturas. No nosso caso, a gente só tem 2 pés, então como é que a gente faz para ter uma boa estabilidade só com 2? Da mesma forma, você afasta um pé do outro e você tem mais estabilidade, você pega uma área maior. Então, combinando as duas coisas, aumentando a distância entre os pés e abaixando o seu centro físico, certamente você tem um ganho de estabilidade. O problema é quando esses dois elementos eles trabalham isoladamente, desconsiderando o seu interno. E aí o que eu estou falando aqui? Internamente, a gente deve ter o cuidado, a manutenção com um conforto, um bem-estar
Isso vai ser sentido na respiração, que deve fluir naturalmente, confortavelmente. Eu falei disso em mais detalhes no vídeo sobre afundar o Qi no Dantian, eu vou deixar o link aqui para vocês. E eu também falo no vídeo sobre a importância do relaxamento, como o nível de tensão corporal afeta a sua respiração, afeta o seu conforto interno e afeta o seu centro de gravidade, deixando você mais ou menos estável, dependendo da manutenção que você faz, né? Então, se você relaxa, a sua respiração fica mais profunda, fica mais natural e o seu centro de gravidade tende a afundar. Isso contribui com a sua estabilidade. Então, internamente, o único ajuste que você deve considerar é afundar o Qi, né? O seu Qi não pode ficar restrito no alto, deixando o seu centro de gravidade alto. Muito longe do chão, você ficaria certamente instável, né? Então, você toma esse cuidado afundando o Qi. E aí, revisando brevemente, eu não vou ir em profundidade nesses itens, talvez em outros vídeos a gente possa ir neles, e se você já assistiu o vídeo sobre afundar o Qi, você já deu uma olhada nesse tema. A gente tem 3 áreas de ajuste que afetam a sua respiração e vão impedir ou colaborar você a afundar o Qi, né? Então, 3 delas estão localizadas na parte externa do corpo físico, né? Brevemente falando sobre elas, são o formato do corpo, né? Tudo isso do quadril para cima, considerando ombros, posição da cabeça, peito e costas, até mesmo a região lombar, né, a área da cintura e posição do quadril. Isso vai afetar a sua respiração. Então, a gente tem ajustes específicos que colaboram para você ter uma respiração profunda e confortável. Outro ponto físico é sobre a posição do seu corpo, no que diz respeito aqui ao quadril e o centro, ao quadril e o tronco estarem centralizados. Se o seu quadril estiver fora do centro, se o seu tronco estiver fora do centro, isso gera uma instabilidade. E dependendo da postura que você estiver, você pode até não estar instável, porque você está parado, mas a sua região abdominal trava e isso vai afetar a sua respiração. Você não vai conseguir ficar tão confortável e aí, comparando, pode ser que você não caia dessa posição, mas você vai estar menos estável do que se você estivesse com o tronco devidamente ajustado em cima do passo respectivo que você está fazendo, né? Então, isso para ressaltar a importância de que a centralização do quadril e do tronco afetam a sua respiração, vão afetar a sua estabilidade. Um último ponto sobre a parte física que afetaria a sua respiração é a localização do seu peso corporal sobre a sola do pé na região da fonte borbulhante, ou seja, o pé inteiro no chão, o peso bem distribuído. Se o peso vai em demasia para os cantos do pé, isso também afeta a sua respiração. Se o Qi sobe, você vai perder estabilidade com isso. Então, esses 3 itens falam dos pontos externos, físicos, que afetam a sua respiração. Internamente, se você já viu o vídeo sobre a importância do relaxamento, eu falei em mais detalhes como o nível de tensão corporal afeta a sua respiração. E num outro vídeo a gente pode estar falando disso melhor. A sua mente também afeta a sua respiração. Se a sua mente estiver muito ocupada com um detalhe ou se você estiver emocionalmente muito afetado, isso vai gerar um movimento no seu Qi, isso vai afetar a sua respiração, comprometendo assim a sua estabilidade. E no caso, tanto física quanto também a sua estabilidade mental, né? Que a gente fala aqui mais desse campo psicoemocional. Tá? Então, o que a gente tem até agora? A sua estabilidade, ela pode ser melhorada quando você contempla 2 ajustes externos e um ajuste interno que engloba 5 ajustes, né? Então, externamente, você aumenta o seu passo, a área de base, e você abaixa o seu centro, deixando o seu quadril mais próximo do chão. Mas isso só vai funcionar se o seu interior estiver confortável, né? E aí você tem que afundar o Qi. Se o seu Qi sobe, você vai ficar preso, tenso. Não adianta você abrir o passo nem abaixar, você vai perder estabilidade. Aí eu vou dar um exemplo. A gente tem posturas em que você faz uma postura baixa, né, e você desce. E dependendo da sua flexibilidade, do seu condicionamento, etc., algumas pessoas, ao descerem nessa postura, podem encontrar uma certa restrição e ficando presas, vão forçar a postura para talvez manter a estética ali da postura, mas aí compromete o seu interior e aí não funciona, não é bom. Então é preferível você dosar o quanto você desce, o quanto você abre o passo,
dando preferência à manutenção do conforto interno. E aí, se você consegue fazer essa descida e ainda assim descer o Ti, né, fazer a respiração confortável, profunda, então ok, então você pode descer até lá, ok? Então, aqui a gente resume, né, esses dois pontos, interno e externo, que afetam a sua estabilidade, sendo o externo a amplitude do passo, né? A gente vai ter diversos tipos de passo no sistema de treinamento, né, que eles são especialmente desenhados para você ter, né, a distância entre os pés, uma largura do passo, e você está sempre com o passo flexionado. Quando não for o caso, por exemplo, quando você fica sobre uma perna só, né, para fazer chute, por exemplo, essas posturas, por mais que não tenha essas características externas que eu mencionei, você tem ainda a manutenção interna de afundar o Ti. E aí, mesmo assim, você consegue ficar sobre uma perna só e se mover livremente, porque internamente está ajustado, o seu centro de gravidade está baixo, né? Isso eu falei melhor em outros vídeos, eventualmente a gente vai estar voltando nesse tema, ok? Então, cuidando dos aspectos externos e internos, você vai ter uma boa manutenção da estabilidade, um ganho de estabilidade, mas isso não é o bastante. A gente também tem um ponto extra, que a gente chama de enraizamento. O enraizamento, ele reúne dois itens, um deles é a relação complementar entre as pernas, uma certa tração de empurrar e apoiar de uma perna para outra, e um outro ponto que traz à tona uma teoria do pensamento chinês, que é a teoria dos 5 elementos, por vezes traduzido também como teoria das 5 fases, dos 5 estágios, até mesmo dos 5 movimentos. E aqui a gente fala de 5 fases do Ti, desde um nascimento, uma ascensão, rumo a uma estabilização, um recolhimento e rumo à imobilidade, né? São 5 etapas de um ciclo interconectado, né? Em que nasce, cresce, estabiliza, recolhe e então volta à imobilidade e recomeça. E essas 5 fases, né? Elas têm dois tipos de relação. Uma relação de nutrição, no qual um elemento gera o outro, e uma relação de controle, no qual um elemento restringe e controla o outro, né? Num outro vídeo eu posso estar falando em mais detalhes sobre isso, mas a lição que a gente pega aqui e aplica na estabilidade, nos clássicos os mestres colocaram com muita clareza. Então eles falam que os 5 elementos, eles estão aplicados às 5 direções. Então você tem avançar e recuar, cuidar da esquerda e atenção à direita, fala de uma manutenção virtual do seu espaço, e estabilizar o centro, né? Que é como você fincar no centro para que embaixo esteja fixo e o alto possa permanecer flexível, né? Então, essas 5 direções, frente, trás, esquerda, direita e centro, é uma manutenção que você aplica a teoria dos 5 elementos, não identificando as relações de nutrição e controle, mas a relação de que todos os 5 elementos, as 5 direções, elas devem ser consideradas juntas, unificadas. Se você tem essa manutenção dos 5 unificados, você consegue realizar a estabilização do seu centro. E esses são os dois pontos do enraizamento. A teoria dos 5 elementos aplicada aos seus pés, a estabilização do centro, e a relação entre as pernas, né? Então, se você tem o enraizamento, você, por exemplo, pode fazer emissão e o alto chacoalha, mas o baixo permanece fixo, né? Você pode emitir, mas você não é arremessado, né? Você fica fixo, fincado embaixo, né? E como eu falei, isso não se mostra só frente e trás, né? Avançar, recuar, mas também lateral. Você também consegue fazer isso. E aí a gente vai ter técnicas, no outro vídeo eu posso estar falando melhor disso, como abrir a virilha, o ângulo dos pés e a sensação do peso na sola do pé, como eu mencionei da fonte borbulhante. Esses elementos técnicos sobre a área dos pés vão afetar a sua estabilidade. Esses são temas para outros vídeos, né? Mas eles estão presentes nas suas técnicas de pés e, resumindo, a questão do enraizamento fala das 5 direções e da relação entre as pernas. Então,
Quando a gente fala de estabilidade, consideramos o aspecto interno e externo, que eu mencionei mais cedo, consideramos esse ponto extra, que fala do enraizamento, indicando assim a importância do trabalho de pés para sua estabilidade, né? E a gente traz à luz aqui e aplica na prática a teoria dos 5 elementos ou 5 fases, ok? Então, se você tem clareza sobre esses pontos que eu mencionei, certamente você vai ter muito material para trabalhar, para melhorar, explorar a sua estabilidade dentro do que for possível para você, né? E com o desenvolvimento aí da sua compreensão e prática e empenho, certamente você vai ter um ganho de estabilidade, ok? Então, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje, que eu falei sobre estabilidade. Considerando tudo isso que eu mencionei, a estabilidade no corpo físico, até mesmo a teoria dos 5 elementos, ela se estende e afeta a sua estabilidade psicoemocional. Então, a teoria dos 5 elementos, inclusive, ela pode ser estendida como a manutenção das suas emoções, né? Existe essa correlação sistemática na medicina chinesa. A gente não vai entrar nisso aqui, mas cada emoção está associada a um elemento e a gente tem a ideia de que uma mente emocional, né, estável tem um equilíbrio unificado entre todas as emoções e não a predominância de nenhuma delas, ok? Então, a gente não vai estar entrando nesse tema hoje, a gente vai falar disso no outro vídeo, mas isso também tem a ver com a sua estabilidade, porém, a gente dá ênfase aqui na estabilidade física, que tem aspectos internos e externos e principalmente está relacionada com as suas técnicas de pés, ok? Quando a gente entrar nesses detalhes em outros vídeos, você vai ver os detalhes. Esse vídeo de hoje a gente está falando de uma maneira mais ampla, mais geral sobre o tema da estabilidade, por isso que eu trouxe à tona só esses 3 pontos, né? Algumas características externas, internas, que é a Fundao Qi, e o enraizamento como um ponto extra, indicando que a sua estabilidade reside na boa manutenção das técnicas de pés, ok? Vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, ajuda a divulgar esse trabalho para que alcance mais pessoas. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e dúvidas e comentários são bem-vindos, dependendo do que você me escrever. Certamente eu vou estar respondendo, mas eu posso até estar criando um vídeo novo, ok? Então é isso, vamos ficar por aqui e a gente se vê numa próxima.